Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez, a gente vai fazer a nossa análise completa do capítulo 307 do mangá. Dessa vez, a gente já tem o capítulo completo e oficial em mãos, e com ele, a gente já consegue fazer uma análise muito mais precisa de todos os acontecimentos do capítulo, que nos trouxe um grande caos com um novo poder demoníaco, mas também a esperança. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Me dê o coração de um demônio. Essa é a frase de Zenon, direcionada ao seu demônio de ranking superior, Beelzebub, um dos líderes do submundo. Zenon pedia aquele poder, pedia para se tornar um demônio completo. E a reação daquele demônio ao ouvir isso era apenas de sorrir. Beelzebub começa a rir muito enquanto dizia um coração. Interessante. Depois disso, ele olha para Zenon e começa a questioná-lo o que ele conseguiria de volta, o que aquele mago estaria disposto a oferecer para ter este poder. E então, calmamente, Zenon dizia que o daria tudo, ele se entregaria completamente àquele demônio. Neste momento, ele passa a dizer que contanto que o reino de Spades sobreviva, contanto que naquele contrato seja estipulado que o reino iria continuar existindo, toda a alma de Zenon seria pertencente a Beelzebub. E naquele momento, este demônio, apreciando a sua proposta, começa a sorrir novamente, dizendo que está certo. O acordo havia sido formado. E então, neste momento, Zenon começa a pensar um pouco no rosto, nas feições do seu antigo amigo Allen, o seu sorriso e tudo que ele queria proteger. Zenon queria realizar o sonho de Allen de proteger o reino de Spades, e então neste momento ele sentia que algo estava mudando dentro de si. A expressão de Zenon muda e depois disso víamos que o seu coração havia se tornado o coração de um demônio. Nesse instante retornamos para a grande batalha. Víamos que Zenon mantinha-se caído ao chão. Enquanto isso, Yuno se mantinha voando utilizando seu arco e flecha mágico, e agora neste momento a gente via que Langris tentava se levantar, mas depois disso passava a ficar visível a mudança em Zenon. Não era apenas o seu coração que estava mudando, e neste momento, Yuno passa a ficar muito assustado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Ele se perguntava o que era aquilo, como Zenon havia se tornado um demônio completo. Naquele momento víamos que todo o corpo de Zenon foi transformado em uma versão demoníaca. Tudo isso graças ao seu contrato final. O seu coração humano havia sido destruído por Yuno, mas ele já não mais precisava dele agora que tinha o seu coração demoníaco. Não apenas isso, a magia óssea de Zenon tomava conta de todo o seu corpo, dando a ele uma forma que parecia ainda mais impenetrável que anteriormente. Zenon havia se tornado um demônio de alto ranking. Como Yuno não havia presenciado toda a batalha que está acontecendo em Spades, ele já estava o tempo todo ao lado de Zenon. Ele não viu os demônios escapando pela árvore de Clifford. Dessa forma, ele não encontrou com outros demônios, porém, ao ver Zenon, ele imediatamente lembra-se de Zegord, o demônio que ele enfrentou anteriormente ao lado de Asta. E então, agora, quem estava à sua frente era Zenon. Ele dizia que ele possuía o poder do coração demoníaco, e com isso, a sua força era mais devastadora do que antes. Ele poderia vencer Yuno facilmente. A gente via que Langris, que estava muito ferido, começava a pensar no que estava acontecendo. Ele dizia que anteriormente, o Zenon já estava usando o poder de um demônio, porém agora ele tinha o coração de um. Ele não entendia direito o que estava acontecendo. Ele se perguntava se isso significava que agora Zenon era invencível. Ele realmente havia se transformado em um demônio. E então neste ponto a gente via que Yuno estava desesperado. Ele tentava utilizar o resto de forças que ainda possuía para realizar mais um ataque contra Zenon, mas dessa vez Zenon nem mesmo se incomoda com a força do seu adversário. Em apenas um instante, ele prende Yuno com a sua magia espacial. Era como se aquele ataque não fosse nada. E de dentro daquele espaço absoluto de Zenon, víamos que ele era capaz de convocar a sua magia óssea. Foi necessário apenas alguns instantes para que perfurasse Yuno de diversos locais diferentes. Neste momento, Yuno já não tinha mais o que fazer. A sua flecha de antes, ele conseguiu realmente atingir a Zenon, mas não em seu coração. Zenon então revela que Yuno não teve coragem de fazer aquilo justamente com medo de acertar o seu companheiro. E por causa disso, por causa dessa escolha, ele iria perder tudo. Yuno poderia ter o vencido caso realmente tivesse atingido seu coração, mas decidiu não fazer. E agora, neste momento, Zenon dizia que o fim havia chegado. Víamos então, após essa frase, Zenon voando tranquilamente em meio a um caos e grande destruição. Depois disso, o que víamos era Yuno inconsciente, quase sem vida. Yuno estava muito ferido e sem possibilidade para retornar naquele confronto. Enquanto isso, agora, o único adversário em pé diante de Zenon era Langris, e com muita dificuldade
dificuldade tentava se reerguer. Enquanto isso, Zenon dizia que realmente aquele garoto havia conseguido escapar com vida e ainda voltou a se colocar no seu caminho. Isso era imperdoável e por isso ele iria acabar dando golpe de misericórdia agora. Víamos Zenon atacando Langris rapidamente, enquanto aquele garoto em meias árvores de Qliphort já não tinha mais como escapar. Ele estava pronto para aceitar o seu fim, até que do absoluto nada, ele é colocado dentro de um círculo. Sim, um círculo formado por Mana Zone da magia espacial. Neste momento, os ataques de Zenon não foram o suficientes para conseguir destruir Langris. Afinal, ele simplesmente desapareceu, não por causa daquele escudo, mas sim por causa de uma outra pessoa com uma outra magia semelhante. Logo atrás de Zenon estava Langris, e ele estava com seu irmão Finral, que havia o salvado. Finral entrou no meio daquele confronto, já cumprimentando seu irmão. Neste momento, ele dizia que iria lutar ao seu lado. Ele participaria deste confronto para acabar de uma vez por todas com este demônio que anteriormente havia levado seu capitão Yami. Neste momento o mangá nos mostra que o Zenon também tinha recordações. Ele logo reconhece aquele garoto que com uma magia espacial, que não era tão impressionante assim, conseguiu com a sua força de vontade parar todos os ataques de Zenon e proteger os membros do seu esquadrão. Ele conseguiu salvar todo mundo e isso sim chamou a atenção de Zenon. Depois disso, a gente via que Langris se perguntava por que o seu irmão estava ali, se ele veio salvar ele novamente, porque ele sempre fazia isso. E é então neste momento que a gente vê Finral dizendo que não era isso que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo que em seus pensamentos ele dizia que quando se encontrou com Langris enfrentando Zenon, ele não pôde deixar de se intrometer neste confronto. Neste momento, Finral dizia que sentia muito, isso em pensamento. Neste ponto, ele dizia que estava ali porque aquele cara à sua frente havia levado seu capitão, e isso com uma magia espacial. Finral então dizia que jamais iria deixar que ele conseguisse escapar, ele iria acabar com Zenon ali. E então, neste momento, vimos que Finral já estava fazendo parte daquele confronto. Porém, ele dizia ao seu capitão, e isso mentalmente, que ele primeiro tomaria um pequeno desvio. Afinal, antes de o salvar, ele enfrentaria Zenon ao lado do seu irmão. Ele então nos mostra que era capaz de aplicar a sua magia espacial diretamente sobre um alvo. No caso, aplicou sobre o Langris, e com isso ele criou um novo movimento espacial, o teleporte instantâneo. Finral então percebia que com a Mana Zone do Langris, que permitia que ele se movimentasse e usasse magia dentro do espaço absoluto de Zenon, junto com o seu poder, a sua magia espacial especial, que pode criar esse teletransporte, juntos eles podem lutar, e com isso, ele chama Langris para ficar ao seu lado. Neste momento, eles estavam certos que juntos, eles poderiam vencer Zenon de uma vez por todas. E enquanto disputavam entre si, agora eles sabiam que trabalhando juntos e dividindo seu poder mágico, transformando duas magias em uma só, eles seriam capazes de vencer um demônio de ranking superior ou qualquer adversário. E assim a gente chega ao fim do capítulo 307 do mangá de Black Clover, com todos os detalhes. Eu espero muito que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!